Bom, vamos agora tratar de uma outra nomeação, essa com algum cuidado. É muito aguardada em Brasília a confirmação do nome de Mozar Neves Ramos como ministro da Educação. Essa que é uma das principais pastas, um dos principais ministérios do país. Mozar é diretor do Instituto Ayrton Senna, uma espécie de um assessor de Viviane Senna, irmã do piloto Ayrton Senna, tricampeão mundial, de quem Bolsonaro e sua equipe se aproximou. Agora há pouco, o Instituto Ayrton Senna se manifestou dizendo que ele ainda não foi oficialmente nomeado e sequer convidado. Mas a nota do Instituto Ayrton Senna, eu vou ler aqui, dá alguns sinais, deixa algumas pistas. Diz assim: amanhã pela manhã, então, portanto, falamos do dia 22 da quinta-feira, Mozar participará de mais uma reunião técnica, agora com Jair Bolsonaro, para dar continuidade à reunião feita com Onyx Lorenzoni na semana passada, na qual foram apresentados um diagnóstico e caminhos de melhoria para a educação brasileira preparados pelo Instituto Ayrton Senna. Quem já falava no nome do Mozar como possível ministro da Educação é o Carlos Andreasa, é para lá que a gente vai. Silvio, eu tive a informação de que possivelmente seria ele e comentei na ocasião no dia 14. A exata semana, havia a pista de que a Viviane Senna seria a candidata a ministra e, no entanto, a informação é de que ela era uma interlocutora privilegiada, com uma experiência de projetos de educação por meio do Instituto Senna e que teria indicado como especialista em educação, porque o Mozar Ramos, de fato, é um especialista em educação, para o Ministério. Quer dizer, a Viviane Senna é uma gestora do Instituto, mas sem o grau de especialização em educação e conhecimento técnico da educação no Brasil que o Mozar tem. Se ele for confirmado, por enquanto uma possibilidade grande, já era naquela ocasião, seria um grande nome, porque no final das contas é um professor, é um educador. Foi reitor da Universidade Federal de Pernambuco, hoje ele é diretor do Instituto Senna, mas foi o primeiro diretor-presidente do Todos pela Educação e foi secretário de Educação de Pernambuco entre 2003 e 2006, depois de deixar a reitoria da Federal de Pernambuco, na gestão do Jarbas Vasconcelos, aquela que sucedeu o Miguel Arraes. E depois o Jarbas deixa o governo para disputar o Senado e o vice assume. Quem é o vice? Mendonça Filho, que foi o ministro da Educação do Michel Temer até há pouco tempo na gestão anterior. Então, tem um histórico aí, é alguém que conhece política pública, tem 3 livros importantes sobre educação publicados, transita bem no ambiente político, tem informação sobre o trâmite da educação no Executivo, porque não basta ser um educador, um professor, não basta ter formação na iniciativa privada, é preciso conhecer a dinâmica e as necessidades da educação pública. É alguém que, quando foi presidente de Todos pela Educação, fez um belo estudo sobre a carência do professor, a falta de professor, a ausência de professor, não apenas a baixa qualidade do professor brasileiro, mas também a sua ausência em termos numéricos e a falta de professores na área de ciência. A minha dúvida é como ele, Mozart, se comportará diante de pautas de costume relativas à educação muito presentes no discurso bolsonarista. Até menos do Jair Bolsonaro e mais dos filhos, mas está muito presente, com uma pressão muito grande para que seja votado no Congresso. Eu me refiro à lei Escola Sem Partido. A trajetória do Mozart, embora eu jamais pesquisei, mas não o encontrei falando especificamente a respeito do projeto da Escola Sem Partido, a sua história, o seu percurso é de alguém que não teria essa pauta como prioridade e isso pode gerar algum ruído e certamente frustrar expectativas no coração do bolsonarismo. Isto à parte, que é uma questão que eles têm que resolver lá entre eles, é um ótimo nome, um especialista, e o Jair Bolsonaro com isso segue cumprindo a sua palavra de indicar especialistas técnicos para os ministérios importantíssimos. É um ótimo sinal, se confirmado, porque tanto o Bebiano, a bem da verdade, quanto o Mozart não foram tuitados ainda pelo Jair Bolsonaro. E a regra é clara, né, Silvio Navarro? Se não tem tweet, esperemos.
Exato, a regra é clara. Você falou na Escola Sem Partido, uma nota publicada agora pelo portal do jornal Folha de São Paulo, uma nota da coluna Painel Online, informa que a frente evangélica, que os evangélicos manifestaram um certo descontentamento com a escolha do Mozart e que desembarcaram ali no escritório de transição para manifestar justamente esse ponto. Disseram que Mozart não se identifica com a Escola Sem Partido, plataforma defendida por Bolsonaro. Vou passar a bola para o Joel, só um adendo, que é a questão partidária, né? O Mozart não tem uma ligação partidária, não tem um vínculo com nenhum partido político. Ele até foi secretário estadual em Pernambuco, na gestão do Jarbas Vasconcelos, mas ele não é filiado a partido nenhum. Vai lá, Joel. Muito melhor que Escola Sem Partido, é um ministro sem partido aqui. É preciso ter cautela aqui para ver se vai realmente se concretizar essa nomeação. Mas se for, e daí eu sou o primeiro a dizer, é uma excelente nomeação. Aí sim a gente tem um nome de alguém que é da área e que não só é da área. É um expoente brasileiro, é uma referência brasileira na área mesmo, que tem um trabalho muito sério ligado à educação e que percebe, isso não, é uma demanda histórica, uma dívida histórica do Brasil com a nossa população. O Brasil é um país com um potencial tão grande, mas com resultados educacionais tão baixos, tão ruins, por exemplo, em exames internacionais. E o Wagner, o Mozart Neves, que confundiu o compositor. Confundiu. Joel confundiu o compositor. É muito sofisticado esse programa. Aqui a gente só lida com um compositor clássico. Exato. E ele está dentro dessa agenda das reformas necessárias para a educação. E vejam só, ele tem artigos aqui que vocês podem ler aí na internet, falando, por exemplo, das propostas do Todos pela Educação, do qual ele inclusive foi parte, e que dão realmente uma agenda de uma reforma da educação brasileira, porque não são mudanças pontuais aqui e ali, isoladas, que vão fazer diferença. É preciso uma real reforma. Então, por exemplo, ele fala em você reestruturar a carreira do professor, valorizando o professor, ao invés de combater o professor, como alguns querem fazer. Você tem que repensar a governança do sistema de ensino, você tem que pensar no financiamento da educação. Você tem o Fundeb, mas como é que você vai distribuir esses recursos? Enfim, são uma educação para a primeira infância, outra pauta central. Muito do nosso déficit se deve ao abandono das crianças mais carentes nesse período aí da primeira infância. Então ele traz realmente a agenda assim, ideal para o Brasil. Se ele for realmente nomeado como ministro e se depois ele tiver o apoio político, porque essas reformas, isso é uma reforma real, vai exigir sim o uso de capital político, mas se isso for feito, daí realmente é um golaço para o Brasil. E felizmente é o governo mostrando que ele está superando uma agenda muito ideológica lá de trás da campanha, escola sem partido, escola militar, que não são a prioridade do momento, não são escaláveis, no caso da escola militar. Então realmente talvez não seja o caminho, e trazendo daqueles que entendem do assunto, que estão dando a solução aqui. Então, se houver mesmo a aposta nele, daí eu não tenho nenhuma restrição em dizer que é um golaço do governo Bolsonaro. Andreasa, quer complementar? Só para dizer o seguinte, ele é um entusiasta e um estudioso do ensino integral, que me parece uma coisa muito importante no Brasil, com a juventude que nós temos, desassistida, com falta, inclusive, com déficit de alimentação. Então, é alguém muito interessante. Vamos ver como o ambiente o receberá e com que temperatura de óleo o tentarão fritar. Estão tentando agora, enquanto ele não é nomeado. Vamos ver se ele resiste, se esse furo, se essa antecipação de que seria ele, não acabará jogando contra essa pretensão e fazendo com que alguma mobilização ali no coração mais partidário do bolsonarismo faça com que o sujeito seja fulminado antes mesmo de assumir. Vamos torcer para que não seja assim.